registro diferente do que fiz na primeira intervenção. Começar por agradecer aos nossos convidados, que hoje, como disse o Pedro, tiveram a coragem de estar aqui presente, tiveram a coragem de vir, ainda que é um dos maiores partidos portugueses, dizer presente e dizer que não têm medo, seja que partido for, de dizer que o mundo rural vive, o mundo rural precisa da vida política e precisa de políticos que o representem. Agradeço-vos por isso. Queria agradecer a Castelo Branco, agradecer-te, João, enquanto Presidente da Comissão Política Distrital, a toda a Distrital, aos que aqui vieram, pela organização. Já não é o primeiro evento em Castelo Branco, vamos repeti-lo certamente, mas queria deixar a todo o Distrito e a toda a Distrital um forte agradecimento e um agradecimento pela tua organização deste evento. Queria agradecer também à organização desta jornada, à deputada Cristina Rodrigues, ao deputado Eduardo Teixeira, a todos os deputados que nela participaram, da sua forma de questões, intervenções, preparação. Foram jornadas bem conseguidas, com uma boa organização, em que passámos para fora a imagem que tínhamos que passar. Foi fruto de um trabalho que acompanhei ao longo de semanas e que não queria deixar de reconhecer publicamente este agradecimento. Agradecer à nossa equipa de comunicação. A nossa equipa de comunicação que muitas vezes deixamos passar, mas que fazem um trabalho solitário, escondido, de divulgação, de intermediação e muitas vezes de contenção. É esta equipa de comunicação, a equipa de som que nos acompanha há muitos anos, à equipa de segurança que permitiu que estas jornadas fossem possíveis, às forças da autoridade. Queria deixar o nosso agradecimento profundo, o meu agradecimento profundo enquanto Presidente do Chega, por terem permitido que tudo isto fosse possível aqui em Castelo Branco. Muito obrigado a todos. Talvez a agricultura devesse ser precisamente o grande sinal que este governo devia ter dado de que teríamos um governo diferente. Porque era na agricultura que uma grande parte da batalha, não só ideológica, como da batalha real, direita-esquerda, era travada. Nós bem sabemos, porque travámos no Parlamento, primeiro com um deputado, depois com 12, a luta contra uma agricultura de esquerda, contra uma agricultura, essa sim, de subsidiação, contra uma agricultura de destruir os produtores e os agricultores, contra a agricultura de destruir o mundo rural. Lutámos contra ela dia e noite. E por isso sabemos bem de que estamos a falar quando dizemos que só nós podemos arrogar-nos moralmente de ter as ideias, os projetos e a diferenciação para uma política de agricultura diferente. Em quê? Nos países terceiros, continuamos a ter uma União Europeia que privilegia a entrada de produtos vindos de países onde não se paga impostos e onde se usa mão de obra escrava só para ficarmos bem na fotografia, só para dizermos que não somos racistas e xenófobos. Não temos coragem de fazer esse corte. Nas compensações, e não nos subsídios, que tantos faltam a esses agricultores pelo país todo que eu tenho visitado. Tantos. Tenho visitado tantos que me dizem, alguns ainda estão à espera de compensações do tempo do Covid-19. Mas não é só disso que é feita a agricultura. É que nós criámos uma cultura de produzir ou de não produzir e de pagar para não produzir. Tudo isto devia ter sido invertido por este governo, que dizia combater o tal modelo socialista de agricultura que nós combatíamos. Passaram meses, os agricultores estão e as associações naturalmente desapontados e eu quero que estas jornadas parlamentares sejam o eco desse descontentamento. Não esperarão muito mais tempo até terem um governo a sério, que colocará o mundo rural como uma grande prioridade em Portugal. Depois o estado do país. Quis a história que estas jornadas se realizassem num dos momentos mais bizarros da nossa história prisional. No momento em que 5 indivíduos, com o país a acompanhar como se fosse uma novela, se piram da cadeia de Vale-Judeus, andam pelo país a monte e alguns aparecem na televisão a dizer se os virem não lhes digam nada. Outros dizem para aguardar ou ainda para contactar as autoridades. Mas o resultado está à vista. 5 homens, todos eles perigosíssimos, abandonaram o seu serviço prisional, onde cumpriam pena, alguns deles 25 anos, a pena máxima, e andam agora a monte com o risco que isso significa para potenciais vítimas em Portugal. Mas eu também não me esqueço de outras vítimas. Das 2 vítimas mortais de um chamado argentino, que nunca verão a justiça feita ou verão com dificuldade, das mulheres vítimas destes homens
dos jovens vítimas destes homens, do mundo da droga vítima destes homens. Num sistema a sério, alguns destes homens nunca mais veriam a luz do dia. Olhos nos olhos, nunca mais veriam a luz do dia. Mas o nosso sistema deu voltas e voltas e voltas e conseguiu o quase impossível. Que não só vissem a luz do dia daqui a alguns anos, como ainda escapassem com uma escada de uma prisão. Cá fora estavam outros capangas à espera deles. Espero e faço votos que a nossa grande polícia judiciária, bem como as nossas grandes forças de segurança, rapidamente os capturem e os devolvam ao sítio onde devem estar. Mas não posso, enquanto líder político, não posso, enquanto líder de um partido que sabe o que quer e o que não quer, dizer que isto pode passar sem que ninguém assuma a responsabilidade em Portugal. Que podem 5 homens perigosíssimos fugir da cadeia sem que um diretor-geral de prisões venha a público dizer a responsabilidade foi minha, o meu lugar está à disposição. Não pode acontecer que assim seja, o país a discutir isto, assassinos a monte e a Ministra da Justiça em parte incerta durante dias sem dizer absolutamente nada. A lógica do Chega é diferente da lógica dos outros partidos. Porquê? Porque nós exigimos responsabilidade. E o que eu disse lá fora, repito-vos aqui. Fosse qualquer um desta sala o Ministro da Justiça, eu tenho certeza absoluta que o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, bem como o seu Vice-Diretor para a Segurança, já não estariam em funções em Portugal neste momento. Tenho a certeza absoluta. No meio disto, o rocambolesco, o bizarro, o quase cómico. Um dos fugitivos diz que vai processar os órgãos de comunicação social. Porquê? Porque tornaram os crimes deles mais cinzentos e negros do que são. Fábio Cigano, de seu nome, mandou o advogado dizer ao país que vai processar várias entidades que disseram que ele era um criminoso perigoso. Estamos a avançar no Estado de Direito. Vejam que até quem foge da prisão entende que pode processar o Estado, os órgãos de comunicação social e todos os outros. Com sorte ainda o vamos ver em tribunal sem ser preso, para atacar e processar o Estado português, dizendo que é uma vítima do nosso Estado de Direito. Um destes homens, conhecido como argentino, provavelmente porque é argentino, não estava em Portugal por acaso. Estava em Portugal porque aqui tinha cometido crimes violentos. Mas sabem porque é que ainda não tinha sido entregue à Argentina? Porque foi condenado à prisão perpétua. E porque nós, no nosso grande sistema de justiça, não entregamos ninguém a países que aplicam prisão perpétua. Esses mauzões que são quase a Europa toda. Mas nós não entregamos porque somos humanistas. Deixe que vamos lá ver se o homem merece prisão perpétua. E como em Portugal tudo demora décadas, o homem havia de morrer aqui em Val dos Judeus sem se saber se ele ia para a Argentina ou não. Acontece que não morreu em Val dos Judeus, devia ter morrido, mas não morreu. Acontece que fugiu. Fugiu. E nós não o entregámos e agora somos chacota internacional. Eu quero dizer isto ao país, olhos nos olhos. Todos podemos errar, todos podemos falhar. Connosco há muitos desígnios que se calhar não conseguimos cumprir totalmente, mas há um que vos garanto. Há um que os nossos amigos brasileiros usam e reusam e que eu vos vou garantir que comigo não falhará. É que comigo o lugar de bandido será mesmo na prisão para sempre. Será mesmo na prisão para sempre. Por isso, Fábio Cigano, argentino qualquer coisa, Manuel qualquer coisa, vou-vos dizer uma coisa. A vossa única sorte que podem ter neste mundo, é que as eleições que se realizarão a breve trecho em Portugal não tragam uma vitória do Chega. Porque se tiverem, nós vamos percorrer este país e o outro. E eu hei de encontrar-vos onde quer que vocês estejam para cumprir pena que ainda têm que cumprir. Bom, talvez não eu pessoalmente, mas o Estado. Se for preciso pessoalmente, também irei. Eu já contei a história aqui, que eu sou cinturão amarelo de judo, é verdade? Eu sei que hoje isso é pouco valorizado. Mas o cinturão amarelo há 20 ou 30 anos era uma coisa séria. Nem todos tinham cinturão amarelo. Aqueles que aqui fazem artes marciais ou judo sabem o difícil que é o cinturão amarelo. Foi preciso 6 meses nos bombeiros para ter o cinturão amarelo. Cinturão. E estava quase a passar. Quando tive outras obrigações na vida, e não deu. Mas ainda me lembro de várias táticas e de vários golpes. Para lá do nosso ego de políticos,
o país precisa de um orçamento. Para lá do nosso ego dos líderes, o país precisa de um orçamento. A história destas jornadas é a história do Orçamento do Estado para 2025. Para lá do nosso ego pessoal, da nossa dúvida e da nossa dor pessoal, o país precisa de resolver problemas. Na agricultura, na justiça, no combate à corrupção, no crescimento económico e nos impostos. Vejam o respeito que o Governo tem pelos partidos, em que marca para as negociações o Orçamento do Estado. O dia em que o terceiro maior partido do país, o partido que ele precisa para aprovar o Orçamento do Estado, está em jornadas parlamentares. Maior desrespeito não pode existir. Ao desrespeito, responde-se com o mesmo desrespeito que nos é atingido. É o desrespeito de ignorar, é o desrespeito de não responder, é o desrespeito de sermos superiores e de dizer que podem tentar espezinhar-nos, não conseguirão, nós manteremos o nosso caminho, o caminho que temos que manter até ao dia do Orçamento do Estado. E o país precisa de um orçamento e pode ter um orçamento para resolver problemas estruturais. Já toda a gente percebeu a estratégia do Governo. Dizer que vai aumentar toda a gente, dizer que vai dar dinheiro a toda a gente, dizendo que depois não há orçamento do Estado. E, portanto, a culpa foi de quem? Foi nossa. Eu lanço-lhe o desafio, Sr. Primeiro-Ministro, palavra dada será palavra honrada. Se o Sr. Primeiro-Ministro, em vez de querer confundir o país no orçamento do Estado para 2025, fizer um orçamento retificativo, e ali colocar os aumentos às forças de segurança, os apoios à natalidade, os apoios ao mundo rural, os tais apoios que ainda ninguém percebeu quais são, a tal dinamização da máquina da justiça, o apoio aos bombeiros. Se quiser, eu garanto-lhe uma coisa. O Chega estará na primeira linha da viabilização desse orçamento do Estado. Não estará na primeira linha da viabilização da vossa máquina política que criaram em Portugal só para ter lugares, para distribuir lugares e para acumular lugares. Como isso provavelmente não vai acontecer, sabemos para onde caminhamos e sabemos para onde o país caminha. Já dissemos todos uns aos outros o que tínhamos que dizer. Penso que se um dia olharmos do passado para esta jornada, do futuro para estas jornadas, diremos que estas foram as jornadas da vitória. Um dia a história chamará estas jornadas jornadas da vitória. Porquê? Porque foram jornadas em que nós decidimos muito bem aquilo que queríamos. Sem medo, sem reticências, sem hesitações. Foram as jornadas em que decidimos muito bem que iríamos lutar até vencer, mesmo que essa luta seja longa e difícil. Se um dia olharmos para trás, diremos que estas foram as jornadas do início dessa vitória, em que um grupo parlamentar enorme, o grupo parlamentar dos 50, nos 50 anos do 25 de Abril, decidiu não ceder à chantagem, não ceder à pressão e continuar o seu caminho acreditando que os seus valores, que os valores intrínsecos do conservadorismo português e da reforma que queremos fazer, serão os valores que vencerão. E nós seremos os protagonistas dessa mensagem. Eu acho que a vossa vida é um pouco, de todos os que aqui estamos, acho que a nossa vida é toda muito parecida em muitas coisas. E acho que a minha vida é muito parecida com a vossa em muitas coisas. Na vida, às vezes ganhamos, outras vezes perdemos. Já ganhamos nos investimentos que fizemos e já perdemos. Já ganhámos no amor e já perdemos. Já ganhámos no trabalho e já perdemos. Nós, na nossa vida, ganhamos e perdemos. Vamos à luta, às vezes conseguimos, outras não. Toda a minha vida foi feita de sucessos e de insucessos. De vitórias e de derrotas. De dias mais conseguidos e de outros menos conseguidos. Os vossos dias foram certamente assim também. De grandes vitórias, mas também, às vezes, de derrotas e de insucessos. Nós podemos falhar. Nós, homens e mulheres, podemos falhar. Nós podemos. O Chega não poderá. Nós podemos falhar. O Chega não poderá falhar ao país. Eu poderei falhar como homem, vocês poderão falhar como homens e mulheres. Poderemos até perder às vezes. Mas nós, na nossa derrota, sabemos que uma coisa é a nossa derrota, outra é a do país. O país exige-nos, o país pede-nos, o país quer que o Chega não baixe as armas e que o Chega vença. Nós poderemos perder. O Chega, meus amigos, vai vencer. Viva Portugal e viva o Chega!